Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante em seu coração. Nós estamos chegando mais uma vez no nosso canal para trazermos aos professores e alunos da IBD mais um subsídio das lições bíblicas da CPAD. Estamos estudando neste terceiro trimestre Tempo, Bens e Talentos. E com certeza a primeira aula já foi uma bênção aí na sua classe, na sua igreja, e não será diferente em todo o trimestre. Lição de número 2, a mordomia do corpo. Eu quero dar boas-vindas a você que está chegando agora nesse canal. Inscreva-se nele, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, divulgando os nossos vídeos nas suas redes. O texto áureo da lição de número 2 é Romanos 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a verdade prática diz que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe está em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 13 ao 20. Antes de nós iniciarmos a nossa pré-aula, eu quero deixar aqui um abraço aos irmãos que deixaram o seu comentário no YouTube. E eu não tenho tempo de responder a todos, mas eu quero aqui mencionar alguns. Por exemplo, Rízia Minchá, não sei se é assim que pronuncia, em Salvador, Bahia, deixou ali o seu comentário. Também o irmão Eliseu Fidelis, que sempre comenta nos nossos vídeos, está em São Paulo. Vamos ver quem mais aqui deixou o seu nome e a sua cidade. Sebastião Ferreira, em Tanguá, Rio de Janeiro. Antônio Carlos Lima, que sempre nos acompanha em Cachoeiro de Itapermirim, Espírito Santo. Muitos irmãos em Espírito Santo. Fátima Alcione mora em Aliança, Pernambuco, e sempre está nos acompanhando. Valdecir Valente, em Betim, Minas Gerais. Também o Odilon Batalha, eu creio que é Belo Horizonte, a sua cidade. Se eu entendi ali a sigla BH. Vamos ver quem mais está nos acompanhando e deixou ali o seu nome. Elza Santos, sou professora dos jovens aqui em Salvador. Se eu não citar, se você deixou o seu nome, a sua cidade, e eu não citar, depois você deixa novamente na próxima aula, com certeza eu estarei mencionando. Nós temos muitos comentários, eu sou muito feliz pelo carinho que os irmãos têm comigo aqui no YouTube. A irmã Elza Santos, que eu já mencionei, congrega na Assembleia de Deus há 19 anos. Missionária Marilene, do Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Marilene Ferreira, que Deus abençoe grandemente. Sivaldo Soares, em Serra, Espírito Santo, está nos acompanhando já há algum tempo. Vamos ver aqui, Áquila Paula, ela deixou um comentário interessante. Parabéns, professor. Nas últimas aulas percebi que o senhor estava muito resumido, mas agora voltou com tudo. Deus abençoe. Em alguns momentos, devido à correria, exige de nós que façamos aí uma aula mais corrida, mas nós tentamos passar aqui o máximo de conteúdo aos irmãos. Carmen Muniz, a irmã Carmen sempre participando conosco, também dos nossos cursos, é professora da IBD em Leopoldina, Minas Gerais, Catedral das Assembleias de Deus, pastor Máximo Calegari. Também o Fábio Lemos, superintendente da Escola Dominical, a Assembleia de Deus, Ministério Fonte das Águas, Vilar dos Teles, Rio de Janeiro. Também sempre nos acompanhando, Elizabeth
Vieira. Deus abençoe, professor Márcio. Aula maravilhosa, como sempre, ela está dizendo. Ela é de São Paulo, Zona Norte, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Eu estou lendo aqui, irmãos, direto no YouTube, porque não deu tempo de eu anotar todos. Se eu não mencionei ainda o seu nome, deixe novamente a sua cidade e eu vou estar mencionando. É um privilégio ter os irmãos acompanhando. Vocês são a razão deste trabalho. Vamos à nossa lição, a mordomia do corpo. É interessante que você note que quando o Senhor criou o homem, sendo ele um Deus triuno, ele também criou o homem em três partes. O homem é um ser tricótomo e ele é composto de espírito, alma e corpo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o homem foi feito alma vivente. Portanto, o ser humano ele é alma que tem espírito e corpo. Nesta ordem, o ser humano não é corpo que tem espírito e alma, nem espírito que tem alma e corpo. Ele é alma que tem espírito e corpo. Isso é importante, professor? Sim, porque o homem foi criado alma. Então a personalidade está na alma. A alma é o mais importante. É interessante que com o passar do tempo, mesmo nós sabendo disso, às vezes invertemos esta ordem. Para você conferir o que digo, Gênesis 2:7, lá diz que o homem foi feito alma vivente e não espírito vivente, nem corpo vivente, mas alma vivente. Quando nós olhamos para as palavras de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, lá nós vemos que Paulo coloca o corpo em último lugar. Espírito, alma e corpo sejam preservados. Então, a alma e o espírito estão na frente do corpo. Mas, infelizmente, no tempo que nós vivemos hoje, no mundo materialista, onde a aparência vale muito, então o corpo ele é valorizado acima da alma e do espírito. A maneira como Deus criou o homem é algo extraordinário. No primeiro tópico da nossa lição, nós destacamos o Salmo 139, onde no início do Salmo, quando Davi está falando da maneira como Deus sonda os homens, ele confessa não compreender esta maravilha de Deus. Ele diz: tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão grande, tão alta que eu não posso entender. E depois, mais na sequência, a partir do versículo 14, ele começa a discorrer a respeito do corpo humano. E ele diz que o Senhor ouviu ainda no ventre, antes dele ser formado. É muito interessante você trabalhar o Salmo 139 na sua aula. E depois que nós estudamos a complexidade do nosso corpo, é impossível imaginar a teoria da evolução. O nosso corpo é criação divina. Por isso, é maravilhoso e a ciência, por mais avançada que seja, não poderá reproduzir. Nós vemos em muitos momentos da história a ciência evoluindo, tentando chegar em locais que antes não chegou, inimagináveis, mas a ciência, por mais que ela evolua, ela não consegue criar um homem, ela não consegue criar um ser vivente, que é criação única e exclusiva de Deus. Portanto, o corpo humano é algo extraordinário. Você tem alguns detalhes no primeiro tópico da sua lição. As Escrituras Sagradas, elas trazem várias expressões para corpo, como por exemplo, corpo do pecado em Romanos 6:6, casa terrestre em 2 Coríntios 5:1, templo do Espírito Santo em 1 Coríntios 6:19, corpo desta morte, olha isso, não está na sua lição, corpo desta morte, Paulo fala em Romanos 7:24 e outras expressões para se referir ao corpo. É importante que você saiba que o estado de separação
pós-queda, né? Então a partir do momento que Adão pecou e caiu, esse estado de separação fez com que os homens tivessem seus instintos desequilibrados, e isto os leva a utilizar seus corpos como instrumento de pecado. O que são os instintos? Podemos elencar 6: alimentação, reprodução, autoproteção, aquisição, domínio e comunhão. Estes são os instintos do ser humano. Vou repetir: alimentação, reprodução, autoproteção, aquisição, domínio e comunhão. Quando há um desequilíbrio em algum deles, ou em todos, o que seria pior, o homem passa a utilizar o seu corpo de maneira a desagradar a Deus e acaba pecando. Por exemplo, se houver um desequilíbrio no instinto de alimentação, o homem vai acabar cometendo a glutonaria, o que é pecado. Se for no instinto de reprodução, o homem vai acabar tendo uma vida promíscua. Se for no de domínio, vai acabar exercendo domínio exagerado, de maneira a ferir o próximo, a humilhar alguém. Isto é pecado. Todos os pecados contra o corpo são resultados deste desequilíbrio: prostituição, adultério, fornicação, homossexualidade, transexualidade, etc. Aí surge uma pergunta: como vencer o poder do pecado em nossos corpos? E eu digo que é somente através do novo nascimento, que traz ao salvo fé, dedicação, vida no Espírito e renúncia ao pecado. Então veja que o novo nascimento, ele traz ao homem fé, dedicação, vida no Espírito, renúncia ao pecado. É uma consequência natural do novo nascimento. Às vezes temos alguns problemas diante de nós que na verdade não é o problema naquela situação, é na questão do novo nascimento. Essa pessoa, ela se convenceu ao invés de ser convencida pelo Espírito Santo. E o problema está no novo nascimento. Quando passar pelo novo nascimento, as etapas seguintes, elas devem ser naturais. Isso é muito importante você observar. Olhando rapidamente para o nosso texto bíblico, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, os versículos 13 e 20, é importante que você olhe um pouquinho o contexto. Olha só o que eu trago para você. No texto em questão, Paulo trata de um assunto recorrente na igreja de Corinto: a prostituição. Muitos vinham para a igreja, mas continuavam a viver uma vida dúbia, ou seja, uma vida lá, outra cá. O apóstolo alerta que não se faz do corpo, que é templo do Espírito Santo, membro de prostituição. Então, este é o alerta de Paulo para esta igreja recém-formada. Então veja que alguns problemas, que eram muitos problemas na igreja de Corinto, não são normais hoje, porque esta igreja estava em fase de formação e eles viviam num ambiente totalmente idólatra e promíscuo. Então eles vinham para a igreja, recebiam a palavra, mas continuavam em algumas práticas. É por isso que Paulo escreve falando a respeito do corpo ser o templo do Espírito Santo. Vou parafrasear aquilo que Paulo diz. Ele diz assim: você é um com quem você se ajunta. Parafraseando, é isso que Paulo está dizendo. Se você se ajunta com uma meretriz, você é um com ela. Mas se você se ajunta com o Senhor, você também é um com Ele. Então, você é um com quem você se ajunta. Então, é muito importante nós sabermos com quem estamos nos unindo. Paulo também diz que prostituição é pecado contra o próprio corpo. Há pecados que ferem outras pessoas. O pecado de prostituição, neste pecado a pessoa fere o seu próprio corpo.
Outra sentença que Paulo traz nesse texto de 1 Coríntios 6 é que Deus habita em pessoas. Isto é um fato muito importante porque há uma dificuldade de se entender isso hoje. Deus habita em pessoas através do Espírito Santo. Interessante que ainda em nossos dias muitos pensam que Deus habita em prédios, ou tribunas, ou púlpitos, e idolatram esses locais, quando na verdade Deus, o Espírito Santo, habita em pessoas, conforme diz a sua palavra. Uma vez que vocês foram comprados, agora vocês têm um dono, o Senhor Jesus. Então é isso que Paulo está dizendo. Vocês foram comprados, então vocês têm dono. E vocês foram comprados por bom preço, o versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Que preço é esse? O preço do sangue inocente de Jesus. Foi por esse preço que todos nós fomos comprados. Então nós não somos donos do nosso próprio corpo. Paulo está dizendo: vocês não podem controlar seus corpos, e sim o Espírito Santo. Pode ser que alguém não entenda esta última frase. Vocês não podem controlar seus corpos, e sim o Espírito Santo. Porque cada vez que você assumir o controle, cada vez que você assumir a posição, e você não vai conseguir vencer o poder do pecado. Mas quando o Espírito Santo, que é Deus, que mora em você, assume o controle da sua vida, aí, através dele, você consegue viver uma vida de santidade, você consegue vencer o pecado. O ensinamento que eu trago aqui é: não tente vencer o pecado sozinho. Há uma necessidade urgente que o Espírito Santo que habita em mim controle o meu corpo. Assim eu vou conseguir ter uma vida coerente com o meu chamado. E não eu sozinho tentando, porque eu sempre vou falhar. Na última parte dessa pré-aula eu trago, acompanhando ali o terceiro tópico, o culto que Deus deseja. E para isso nós vamos voltar a olhar o nosso textuário, que é Romanos 12 e versículo 1. O culto do ser por completo. Este é o culto que Deus deseja. O culto do ser por completo, inclusive do corpo. O culto não é só espiritual. O culto não é só a alma, porque a alma se emociona, a alma chora, a alma também engana-se. Mas o culto ele é completo, espírito, alma e inclusive o corpo. O culto que Deus deseja é sacrifício de vida e não ritualístico. Este é o culto que o Senhor está almejando, e como é difícil o Senhor encontrar pessoas que o adorem em espírito e em verdade, sem interesses, sem máscaras, somente porque o ama. Muitas pessoas cometem o erro de construir altares e fazerem rituais, mas na verdade o coração está longe. O culto que Deus deseja é um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse sacrifício santo, ou seja, vida separada, é uma característica de todos aqueles que nasceram de novo. Ele vive uma vida separada. Uma vida alinhada com a vontade de Deus gera um sacrifício agradável. Esta é a última frase que eu trago aqui nesta pré-aula. Uma vida alinhada com a vontade de Deus gera um sacrifício agradável. Você quer viver na íntegra aquilo que Paulo falou em Romanos 12, você precisa alinhar-se com a vontade de Deus. E quando você estiver alinhado com os céus, você não vai ter que fazer muito esforço para agradar a Deus, porque você vai viver uma vida de plenitude, você vai estar no centro do propósito daquilo que Deus desejou para você. Para complementar esta pré-aula, voltando àquilo que eu falei no início, como fazer para entender aí essas três partes em um
que é o ser humano: espírito, alma e corpo. Foi assim que Deus nos criou. Então, quando o homem nasce de novo, o espírito humano, todo homem tem um espírito humano. No ímpio, ele está fechado, é como se fosse uma janela que está trancada. Quando o homem nasce de novo, ele abre esta porta ou esta janela e o Espírito Santo vem habitar no espírito humano. E o Espírito Santo, controlando o espírito humano, começa a controlar a alma. E a alma vai agora controlar o corpo. É desta maneira que nós conseguimos viver no centro da vontade de Deus. A alma não pode puxar para o outro lado. A alma tem que puxar o corpo para o mesmo sentido do Espírito. Então nós passamos a viver uma vida segundo o Espírito e não segundo a carne. Eu espero que esses poucos conceitos eles sirvam para abençoar aí a sua aula. Que Deus te abençoe ricamente mesmo, em nome de Jesus.